Olá, alunos da Escola de Passarinho. Aqui é o professor Geraldo, da disciplina de História e Estudos Amazônicos. Vim aqui nesse vídeo de hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o tema As Doenças na História. A atual pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, é um desafio inédito para a nossa geração. Contudo, outras sociedades, ao longo do tempo, também tiveram que enfrentar doenças em suas respectivas épocas. Em primeiro lugar, é importante dizer que a questão da doença ela vem desmistificar aquela ideia de que o ser humano é o ser mais importante da natureza, né? De que o homem domina o meio ambiente, domina as outras espécies. Então, o próprio Covid-19 está aí para demonstrar a falácia desse argumento, né? Vem nos mostrar que um vírus, né, que nós não conseguimos ver, ele pode, né, tirar a nossa vida e afetar a nossa sociedade, né, das mais variadas formas. Então, o ser humano ele é tão frágil quanto outras espécies também, né? Ao longo do tempo, várias sociedades enfrentaram problemas relacionados a doenças, né? Talvez a mais famosa, né, a mais comentada, é a chamada peste negra, né? Ficou conhecida popularmente como peste negra, que era uma forma da peste bubônica que ocorreu na Idade Média, na Europa Ocidental, entre os séculos 14 e 15. Né? Então, por exemplo, a peste negra, a chamada peste negra, né, ela era causada pelas pulgas, né, que eram disseminadas por ratos, e ela provocava inchaços, né, na pele e provocava a morte assim em poucos dias. Né? Tinha outras formas também, mas essa era a mais comum. Então, em países como a França, a Inglaterra, a Itália, ali por volta dos anos de 1350 a 1400, um terço da população ela acabou falecendo em virtude dessa doença. Naquela época, assim como hoje, as autoridades também buscaram medidas de confinamento, ou seja, recomendava a população, né, também a ficar nas suas casas. Contudo, eles não tinham a mesma tecnologia de hoje, né, o mesmo acesso e o conhecimento científico não tinha, né, não estava no estágio de hoje. Então, eles não conseguiram identificar de imediato como é que a doença ela se disseminou, né? Por isso que ela provocou tantas mortes na época. E outra doença que a gente pode falar também é quando os europeus chegaram, né, aqui no Brasil, né, a partir de 1500, para colonizar o nosso, né, o então a América do Sul. Os portugueses trouxeram várias doenças desconhecidas para os povos indígenas que aqui viviam. Né? Aí você tem, por exemplo, a gripe, né? A cólera, varíola, doenças que dizimaram boa parte da população indígena da época por conta deles não conhecerem essas doenças, né? Que os indígenas viviam isolados, né? Não tinham contatos com povos de outros continentes, e aí não tinham anticorpos de defesa, né, para essas doenças novas. Então, vários povos indígenas, né, várias etnias indígenas acabaram não existindo mais por conta dessa disseminação das doenças pelos europeus. Nós tivemos também, já no século XX, a gripe espanhola, né, que também atingiu vários países e chegou ao Brasil em 1918 também, provocando várias mortes. Então, esses são alguns exemplos, né, rápidos de doenças que atingiram diferentes povos ao longo do tempo. E
o que eu posso dizer, né, a partir de um olhar da história, né, do historiador, é que as doenças elas surgem, mas também elas vão embora, infelizmente levam pessoas queridas, né, mas ao mesmo tempo nos deixa lições, né, e ao mesmo tempo nos faz olhar para a sociedade de uma forma mais crítica, né, principalmente em relação à desigualdade social, porque na grande maioria das vezes nesses casos os mais afetados são os mais humildes, né? Infelizmente hoje ainda encontramos isso, né? Os mais atingidos acabam sendo as pessoas da periferia, né? Que não conseguem ou não podem, né, ficar somente em casa, tem que sair, né, para buscar o seu ganha-pão. Então, que esse novo coronavírus ele sirva também para nós refletirmos sobre a questão dos recursos destinados à saúde, né, o cuidado que se deve ter com as populações mais carentes, com os idosos, com as crianças, com a população negra, que acaba sendo a mais atingida, né, em razão da desigualdade social que nós temos aqui no Brasil. E o nosso papel enquanto professores, alunos, é pensar também o quanto essas doenças elas atingem e refletem também a desigualdade social nas sociedades humanas, né? Então, esse é um pouco que eu queria falar com vocês. Mais uma vez dizer para vocês, fiquem em casa se puderem, continuem seguindo as recomendações médicas, né? Usem máscara, evitem aglomerações, né? E se puder, compartilhe esse vídeo, os vídeos dos outros professores também, curtam, né, nas redes sociais da escola, no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Então é isso, um abraço a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo. Até mais.